E hoje, como nós estamos nesse movimento de oração, esse mover de oração na igreja, nós iremos falar sobre dois assuntos. O motivo de oração que nós estamos fazendo aos domingos, que é o quê? Que é o quê? Comunhão, tá? E vamos falar também sobre oração. Nós estaremos tratando sobre esses dois assuntos, mas de uma forma especial. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho certeza que é aquilo que o Senhor quer passar a cada um de nós. Amém? O primeiro texto que eu quero ler, não quero que você abra, não precisa abrir. Mas eu quero que você feche os seus olhos. Diz assim um texto: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu fiz a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Essa não foi minha oração. Essa oração foi de Jesus Cristo. Está lá, se você quiser ver depois, João capítulo 17, a partir do versículo 20, nós vemos Jesus Cristo fazendo essa oração. No momento anterior desta oração, ele ora pelos seus discípulos diretos, aqueles que estavam ali com eles. Mas depois ele faz uma oração não por aqueles que estavam ali, mas aqueles que estariam no futuro. E estes somos nós. E a última oração que Jesus Cristo fez ao Pai foi: Senhor, que eles aprendam a ser um. Que eles aprendam a viver em comunhão. Da mesma forma que eu estou em comunhão contigo, que eles estejam em mim e um com os outros. Essa foi a palavra do Senhor Jesus Cristo, foi a oração ao Pai, o desejo de Jesus Cristo por cada um de nós, porque Ele entende o que significa comunhão. Muitos de nós, às vezes, não entendemos o significado de comunhão e, às vezes, deixamos esse significado longe das nossas vidas. Mas, eu aqui como ministro na casa do Senhor, o meu ministério aqui é ensino, e eu vou ter que falar sobre isso também. E como ensino, a gente já começa entrando numa parte acadêmica, entendendo o que significa comunhão. Eu fui lá no dicionário, abri o dicionário, e diz assim: comunhão, primeiro, é a realização de algo em comum. Amém? Então, estar em comunhão é a realização de algo em comum. O segundo diz assim: é sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Isto é comunhão. A comunhão não fala de todos serem iguais, fala de todos estarem no mesmo caminho, no mesmo propósito. Queridos, nós temos um exemplo claro sobre isso, de comunhão, mas, na realidade, um exemplo para o outro lado, o exemplo do mal, que lá nós vemos lá em Gênesis capítulo 11. Não precisa abrir, mas é um texto que nós conhecemos muito. Eu creio que nós conheçamos, né? Que está lá quando um homem chamado Nimrod,
ele decide levantar uma torre. E essa torre se chama o quê? Babel. Alguns imaginam que Babel, porque a Bíblia fala que Babel está ligado à confusão. Sim, mas a palavra Babel significa portal de Deus, ok? Bab é o portal de Deus. Só que é uma coisa bem interessante nós pararmos para pensar a respeito disso. Porque Deus está em todos os lugares, amém? Deus precisa de porta, sim ou não? Não. Então, fazer uma porta para Deus, um portal tem um portão. E Babel não significa eu fazer uma porta para Deus entrar. Babel significa eu vou fazer uma porta para não deixar Deus passar. Ok? Para impedir a passagem de Deus. Deus deu uma ordem lá a Adão e depois a Noé, dizendo que o povo deveria se espalhar pela face da terra. Mas aqueles homens ali em Babel, sob a direção de Nimrod, ele vai e diz assim, nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar juntos. Nós vamos ficar aqui, não vamos fazer o que Deus ordenou, vamos ficar juntos. E, queridos, é interessante que ele diz assim, nós vemos antes o dilúvio acontecer, não vamos entrar numa questão aqui se o dilúvio foi local ou foi universal. A única coisa que nós entendemos naquele momento é que a terra ela não tinha a rugosidade que tem hoje. Por exemplo, os montes tão altos, como nós temos lá o Everest e tantos outros, a terra não tinha montes tão altos naquela época. O movimento tectônico da terra começou ele faz isso aqui na terra e começa a enrugar e cria esses montes, essas cordilheiras que nós vemos. Então, naquela época não existiam montes tão altos como nós temos hoje. Mas, independente disso, o que eles queriam fazer era uma torre muito alta, para que, se eles estivessem no caminho contrário a Deus, e Deus mandasse um castigo, eles poderiam ir para o topo da torre, e lá eles não seriam atingidos pela disciplina de Deus. Você consegue entender o que significa Babel? Mas, o mais importante no conceito é quando Deus, lá dos céus, começa a ver o homem fazendo aquele trabalho, ele diz assim, olha, o que os homens estão fazendo? Eles têm a mesma língua, eles têm a mesma linguagem. E se nós não impedimos de fazê-lo, aquilo que eles estão fazendo, nunca mais nós vamos conseguir segurá-los. Deus falando isso. Deus dizendo isso. Deus estava falando que aqueles homens estavam em uma comunhão tão intensa e tão forte, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que se eles continuassem naquela direção, nem mesmo Deus conseguiria pará-los. Você entende a força da comunhão? Você consegue entender a força da comunhão, da união na sua casa, na união da sua família, a união no seu trabalho, na união na igreja local. A força que isso faz, aquilo que realiza essa comunhão. E é isso que nós estamos orando no domingo. É isso que nós estamos orando. Começamos a semana orando por comunhão. Começamos a semana orando para a comunhão. E, queridos, comunhão fala de estar junto, fala de conhecer. Porque nós falamos aqui que comunhão é necessário ter o mesmo propósito, ter o mesmo sentido, ter a mesma direção, ter o mesmo pensamento. Amém? E para termos o mesmo propósito, o pensamento, é necessário que o quê? Conversemos. É necessário que nós dialoguemos, é necessário que eu diga qual o caminho a seguir, é necessário que o líder da igreja local dê a direção, para que todos saibam qual é o pensamento e qual é a direção. Então, queridos, o que começa a gerar a comunhão é o diálogo. Diálogo. É conversar, é falar. E, queridos, é interessante que essa questão do diálogo é o que falta, às vezes, no nosso meio. Aqui, geralmente, quando nós entramos na igreja, nós nos cumprimentamos com shalom, com a paz do Senhor,
E chamamos o que um do outro? Chamamos de irmãos. Eu pergunto a você, você sabe onde o irmão mora? Você sabe onde o irmão trabalha? Você sabe o que ele faz da vida? Você sabe as situações que ele está passando? Você sabe os problemas, as felicidades? Às vezes, queridos, nós somos muito superficiais naquilo que Deus ordena e pede da gente. E às vezes isso acontece dentro de casa. Às vezes nós não sabemos o que os nossos filhos estão fazendo. Os filhos não sabem o que os pais estão imaginando, querendo, quais são os projetos, os planos. Isso é uma questão de diálogo. E por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 3. Tem alguém na projeção? Bota aí para mim, que Amós às vezes é meio complicado, né? No celular é mais fácil. Na Bíblia eu sei que talvez você vai demorar uns 10 minutos para achar. Achou aí na sua Bíblia? Já achou? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, fale imersão bíblica. Amém. Mas fale alto. Amém. Já conseguiu colocar aí? Amós 3:3. É um versículo bem pequenininho. Bem pequenininho. E com certeza você já ouviu na sua vida. Que diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Acaso, está aí, para você que não achou na sua Bíblia, vê aí na tela. Acaso 2 pessoas poderão andar juntas se não estiverem de acordo? E aí, podem ou não? Podem ou não? Não. Todos nós sabemos essa resposta. Todos nós entendemos que é impossível 2 pessoas andarem juntas se não estão no mesmo propósito. Imagina, queridos, uma pessoa com uma corda amarrada à outra. Uma querendo ir para lá, outra para cá. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão sair do lugar. Eles vão ficar parados, inertes. Porque um vai querer puxar do lado e o outro para o outro. E não conseguirão sair do lugar. Mas quando estão no mesmo propósito, eles conseguem arrastar multidões. Eles conseguem fazer muito mais do que eles imaginam. Então nós começamos a entender que para haver comunhão é necessário haver diálogo. É necessário haver esse acordo. E, queridos, falando em diálogo, quando nós começamos a falar em diálogo, e aí, nesse caso, diálogo nosso com Deus, esse diálogo se dá através de quê? Da oração. Amém? Fale comigo, oração. É a forma que eu tenho para falar com Deus. Queridos, a oração é a forma que eu tenho para falar com Deus. Mas vamos ser sinceros. Vamos lá, vamos ser sinceros. É muito difícil nós orarmos e ouvirmos Deus falar. Sim ou não? Não é? Você já orou, né? E quando você está orando, você ouviu Deus falar? Em casos muito específicos, em momentos muito específicos, nós ouvimos. Mas, geralmente, ou quase sempre, é um monólogo. Nós falamos, e não ouvimos Deus falar. Mas a oração sempre será uma via de mão dupla. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Mas para Deus falar comigo, queridos, nós temos que entender que Deus fala através da sua palavra. Deus nos responde a nossa oração através da sua palavra. Então, queridos, existem 2 momentos na oração. O momento em que nós falamos com Deus, o momento em que Deus nos responde. É óbvio que existem outros instantes que Deus fala conosco, fala em sonhos, fala em visões, né? O Espírito Santo fala no nosso coração, é óbvio. Mas, tecnicamente, queridos, tudo isso é muito sentimental, é muito orgânico. E nós podemos ser enganados, os nossos sentimentos podem nos enganar, mas a palavra de Deus nunca nos enganará.
O nosso sentimento, por isso a palavra do Senhor fala, enganoso é o coração do homem. Mas aquilo que a palavra de Deus nos dá, ela será sempre verdadeira para nós e será resposta para as nossas orações. Mas infelizmente, nós lemos pouco a palavra do Senhor. Às vezes nós lemos, o que lemos da palavra do Senhor, às vezes no dia, é um postzinho que alguém manda lá no Facebook ou no WhatsApp dizendo bom dia, aí dá um salmozinho ou dá um versículozinho. E nós às vezes ficamos durante o dia, queridos, lendo tanto Facebook, tanto WhatsApp, e não temos tempo para ler a palavra de Deus. Eu, como professor de teologia, eu fico muito triste, às vezes, geralmente eu falo isso, eu falo que quem já foi meu discípulo, ou é meu discípulo, eu falo constantemente isso. Eu acho inadmissível, é inadmissível, um crente de pelo menos 5 anos que nunca leu a Bíblia toda. Inadmissível. Inadmissível. Eu sei que o ser humano ele não gosta muito de ler manual. Né? Tem gente que compra alguma coisa, compra um eletrodoméstico, ou compra um treco qualquer, chega em casa, abre, né, e já começa a ligar, não pega nem o manual. Quem gosta de pegar o manual e ficar lendo antes de fazer as coisas, antes de montar? Me diz aí, levanta a mão, você vê mesmo. Queridos, eu leio. Eu sou chato, abro a caixa, antes de começar a montar, minha filha sabe, está aqui, está ali, talvez ela não vai responder, que é pequenininha, mas ela sabe, chega um negócio em casa, papai, vamos abrir, calma, eu abro devagar, pego primeiro o quê? Manual. Eu tenho que saber, queridos, o cara que criou aquele treco, quais são as especificações, aonde encaixa o que vai aonde. Mas eu quero dizer uma coisa, sabe quem te criou? Deus. E Ele te deu um manual, a Bíblia. Meu povo tem perecido. Por quê? Porque não lê a palavra. Porque não lê a palavra. Então, queridos, nós começamos a entender que a oração, a ligação entre nós e o nosso Deus se dá através da oração. A nossa fala com o Senhor e a busca, a leitura da palavra. Nós temos um curso aqui chamado Imersão Bíblica. Passamos já de 1 ano e meio de estudo. Todo domingo, ou quase todo domingo, nós estamos estudando, lemos um texto bíblico, um livro bíblico, falando sobre um livro bíblico. E hoje nós temos aqui dentro, deve ter um número, né, estamos com uma lotação aqui esgotada hoje. Estamos 150 pessoas aqui hoje. Mas a igreja ela tem em torno de 330 discípulos. 15 estão inscritos no Imersão Bíblica. Você acha isso bom ou ruim? Bom ou ruim? E por que você não está? Você que disse ruim. E é online. Eu vejo lá quantos participam. Eu consigo ver. E às vezes falamos com Deus, Senhor, eu te oro, eu clamo a Ti, mas o Senhor não me responde. O Senhor está falando, eu quero te responder, mas você não me ouve. Você não tem buscado na minha palavra a comunhão que eu quero ter com você. E, queridos, para ter comunhão com Deus, coisas são importantes. Eu botei durante a semana lá alguns textos falando a respeito disso lá no nosso grupo. A oração, ela tem um princípio, tem 3 princípios que são necessários para que nós venhamos a viver essa comunhão com Deus. Primeiro princípio, nós temos a fé. Amém? Fé. Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá.
Então, queridos, a primeira coisa que é necessário para recebermos de Deus as orações que nós fazemos é o quê? Ter fé. A primeira é fé. O apóstolo já falou muitas vezes aqui a respeito dessa fé, ele dá uma parábolazinha a respeito disso, e eu vou trazer também essa parábola que o apóstolo sempre fala, daquele homem que passa de um prédio para o outro numa corda bamba. E o apresentador lhe diz lá, vocês creem que esse homem consegue passar nessa corda bamba do prédio para o outro? Todo mundo fica assim meio temeroso. Não sei, sei lá, será que ele consegue? E o homem vai de um lado para o outro e passa. E todo mundo aplaude, todo mundo ovaciona aquele homem. Vocês acreditam que esse homem consegue passar com uma cadeira nas costas? Aí o pessoal, não sei o quê, talvez sim e tal. E o homem pega a cadeira nas costas e começa a passar. E todo mundo bate palmas e ovaciona. Ele consegue passar com uma bicicleta nas costas e vai. E ele vai pegando coisas maiores, coisas maiores. E chega um momento que ele diz, depois que ele provou que ele consegue passar naquela corda para cima e para baixo. A pergunta é feita, vocês creem que ele consegue passar com uma pessoa nas costas? Todo mundo, nós cremos que ele consegue sim, depois de tudo que ele fez. Então vem o primeiro. E as pessoas dão um passo atrás. Isso não é fé. Crer que ele faz é uma coisa. Ter fé é se jogar naquela posição. Ter fé é se jogar nessa crença. Ter fé é se jogar naquilo que você crer. Ter fé é não ter medo, é dizer, mestre, posso ter contigo? Vem! E sair do barco e meter o pé nas águas. E ali andar sobre as águas. Aí você pode dizer, poxa, mas ele andou sobre as águas, mas afundou. Mas andou, você viu os outros estavam no barco? O único que andou, Pedrão. O único. Ele teve fé. Então, a primeira coisa que nós temos que entender para que essa oração tenha força, vamos dizer assim, é fé. E depois, queridos, é necessário um outro princípio, que é a humildade. O outro princípio para a oração é humildade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 57. Amém? Acharam? Isaías 57, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: o alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz, habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependidos. Queridos, o texto deixa bem claro que Deus está no trono, está num local muito alto, mas Ele habita também junto àqueles humildes. E quando a gente, hoje, essa semana nós estávamos falando isso na célula, e o William trouxe essa questão da humildade, e é interessante nós pararmos para entender que a humildade não é ser pobrinho, é ser pequeno, escondido. Isso não é humildade. Humildade é entender, queridos, que Deus em primeiro lugar. Fala comigo, Deus em primeiro lugar. O próximo em segundo lugar. Eu em terceiro lugar. Isso é humildade. Humildade, queridos, é entendermos que o nosso próximo sempre será mais importante do que eu.
Humildade é seguir aquilo que Jesus Cristo seguiu, aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus se colocou numa condição totalmente de humilde. Às vezes, nós não conseguimos entender aquilo que Jesus Cristo fez. Mas, Jesus Cristo, quando Ele desceu à terra para estar aqui conosco, Jesus Cristo é Deus, Ele sempre existiu, amém? Isso para ficar bem claro. Deus não passou a existir, Jesus Cristo não passou a existir no momento em que Ele nasceu aqui entre nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre existiu. Lá em João, capítulo 1, lá no versículo 1, no princípio é o quê? O verbo. A palavra verbo ali, no grego, significa logos. A palavra utilizada ali é logos. Jesus Cristo, Ele é o verbo. Jesus Cristo, Ele é a palavra. E uma coisa muito importante, queridos, com relação à comunhão e intimidade. Comunhão e intimidade. Nós queremos ter intimidade com Jesus Cristo, sim ou não? Quem ama o Senhor Jesus Cristo? Todos nós lemos, ou amamos. Mas Ele é a palavra. Em muitos momentos nós deixamos ela de lado. Você ama Jesus Cristo mesmo? Hein? Se amamos, queremos estar perto. Se amamos, queremos estar com ela juntos. E se Jesus Cristo, Ele mesmo diz que Ele é a palavra, é necessário que nós tenhamos a palavra em nosso coração. E para isso é necessário buscá-la constantemente. É necessário buscá-la todos os dias. Jesus Cristo é a palavra. Então, queridos, a humildade fala da nossa posição de nos entregarmos, de colocar as pessoas sempre maiores do que nós. Jesus Cristo, que é o verbo, Ele, Deus, sempre existiu, como eu estava falando antes. Ele houve a necessidade dele nascer aqui como homem. E é muito importante que nós sabemos que quando Jesus Cristo ele nasceu aqui como homem, Ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus. Porém, em momento algum, Ele usou a sua divindade. Porque se Ele usasse a sua divindade, Ele seria descredenciado para morrer na cruz como nós, por nós, porque Ele deveria ser 100% homem, sem deixar de ser Deus. E a palavra do Senhor declara que Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se de si mesmo, ou seja, da sua divindade. E tudo que Jesus Cristo fez sobre a face da terra, Ele não fez porque Ele era Deus. Não, Ele fez no poder do Espírito Santo de Deus. E é por esse motivo que Ele olha para a gente e diz assim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E muita gente pode dizer assim, como que eu conseguirei fazer coisas maiores que Jesus Cristo fez? Queridos, isso é fantástico quando o Senhor Jesus Cristo diz isso. Todo mundo lembra naquele momento quando Jesus Cristo é batizado nas águas? O que acontece? O que vem sobre ele? Uma pomba, né? Que simboliza quem? Espírito Santo. Então, entenda, queridos, que naquele momento, a partir daquele momento, por isso Jesus Cristo não fez milagres antes. Por esse motivo, Jesus não fez milagres antes, porque tudo que Ele fez no poder do... Amém? Então, o Espírito Santo pairou sobre Ele. A partir daquele momento, o Espírito Santo estava sobre Ele, levando-o, conduzindo, usando-o. Mas Jesus Cristo fala, vocês farão coisas maiores do que eu, porque eu fiz quando o Espírito Santo estava sobre mim, mas agora o Espírito Santo está em vocês. Isso é muito diferente. Isso é muito diferente. Mas, esse Jesus Cristo que é Deus, Ele se despojou da sua divindade para se humilhar em nosso lugar. E o que nós temos que fazer é seguir essa posição, a direção da humildade. E humildade, querido, como a gente estava conversando na célula, porque a humildade não se mede. Amém? Humildade não se mede. Quando você começa a medir a sua humildade, você já deixou de ser humilde. Porque você vai começar a dizer, não, eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Na realidade você está tendo orgulho de ser humilde. Aí a humildade foi embora. Humildade não se mede. Você é humilde.
você se entrega, única e exclusivamente. Esse é um caminho para a oração que o Senhor ouve. E nós temos mais, o último, nós temos a forma. E, queridos, isso é muito interessante. Aí une tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Nós vamos ler um texto, está lá em João, capítulo 15, a partir do versículo número 7. Nós vamos ler do 7 ao 14. Amém? E o texto ele começa dizendo assim, a partir do versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, as minhas o quê? As minhas o quê? As minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será o quê? Concedido. Então, queridos, nós vamos continuar lendo. Mas entenda, Jesus Cristo ele começa a dizer, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Mas como a palavra de Deus vai permanecer em nós? Se nós levamos 10 minutos para achar o livro de Amós na nossa Bíblia. A Bíblia, queridos, não é um livro de carochinha. As verdades que estão aqui, elas são reais. E às vezes nós brincamos muito de sermos crentes, sermos cristãos, ou de andarmos na presença do Senhor. E às vezes lemos a palavra do Senhor e deixamos passar assim como se fosse uma bobeira, uma bobagem aquilo que está sendo escrito. Mas Jesus Cristo ele deixa bem claro como ele começa a dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O texto continua dizendo, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão o quê? Meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Queridos, veja a seriedade desse versículo que nós acabamos de ler. Olha só como ele é sério. Ele diz, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Quando perguntaram a Jesus Cristo com relação a mandamentos, ele só deixou 2. Porque lá no Antigo Testamento, queridos, quando nós vamos ler, eu creio que já tenha falado isso aqui, mas vou falar de novo. Existem 2 jeitos de você ser salvo. Você ser salvo. 2 jeitos, pastor? 2 jeitos. 2 formas, ok? E é sério. Existem 2 jeitos de você ser salvo. Jesus Cristo, ele foi salvo, não foi? Sim ou não? Ele morreu e ressuscitou. Certo? Ok? Ele aceitou Jesus? Não, ele é Jesus. Tá? Então, o que aconteceu? Como ele conseguiu ser salvo? Existem 2 maneiras de ser salvos. Lá no Antigo Testamento, sabe quantas leis Deus entregou ao homem? Quantas leis? 10, não é? Não, mentira. 613. Ok? Lá no Antigo Testamento, Deus entregou ao homem 613 leis. Resumindo essas 613 leis, elas ficam nas 10. 613 leis. Jesus Cristo nunca quebrou nenhuma delas, nem em pensamento. A primeira forma de ser salvo é isso. É realizar as 613 leis sem quebrá-la nem em pensamento, desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu. Você consegue fazer isso, sim ou não? Não, é impossível. Amém? E a outra forma é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Qual é mais fácil? Aceitar Jesus, amém? Calma aí, vai chegar a sua vez. Mas, queridos, o Senhor diz aqui, Jesus Cristo, para resumir todas as 613 leis, para resumir os 10 mandamentos, ele diz assim, é fácil.
Vocês querem permanecer no meu amor? Vocês querem permanecer nos meus mandamentos, na minha vontade, na vontade do Pai? 2 mandamentos eu vos dou. Deixo para vocês 2 só. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E o outro, amar o seu próximo como a ti mesmo. É fácil, sim ou não? Sim ou não? Não. Mas foi uma ordem que Jesus Cristo deu. Queridos, nós temos que entender que a comunhão, ela passa por isso. Passa pela nossa entrega. Nessa questão da humildade, se colocar humilde e entender que Jesus Cristo sempre será maior do que nós e a sua vontade sempre será para o nosso bem. Jesus Cristo ele continua falando nesse texto, dizendo: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele de que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerdes o que eu o ordeno. E o que o Deus ordena? Que amemos-nos uns aos outros. O que Deus nos ordena? Que vivamos em comunhão. Isso é a palavra que o Senhor nos entrega hoje, é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, no meu coração, para entregar a nós, a igreja. Queridos, é interessante que nós temos, como servos do Senhor, às vezes hoje nós estamos vivendo numa relatividade muito grande. Queridos, algum tempo atrás, existia uma teocracia onde Deus estava no centro do controle do mundo, através da igreja. E é claro, queridos, homens que dominavam essa igreja começaram a tomar atitudes muito ruins, atitudes que iam para um caminho totalmente diferente daquele que Deus ordenava. E o ser humano ele começou a ficar muito triste com isso, começou a ficar indignado com isso. E fizeram então a separação entre igreja e Estado. Igreja para lá, Estado para cá. E criaram algo chamado humanismo. Humanismo. E o humanismo entrou, queridos, no mundo, no universo aí, com uma força muito grande. E eles estavam pensando agora, como nós, homens, dominamos o mundo vai entrar em paz. E sabe o que aconteceu? 2 grandes guerras logo depois disso. Não foram guerras locais, foram guerras mundiais, que mataram milhões de pessoas sobre a face da terra. E eles entenderam, então, o ser humano entendeu que era impossível viver sem Deus. E entrou num processo chamado relativismo. Sabe o que significa relativismo? Eu tenho um Deus do jeito que eu quero para mim. E será que somos assim? Será que estamos nessa direção? Vivendo o relativismo hoje? Será que é possível viver esse relativismo? A palavra do Senhor declara que no final dos tempos, a humanidade, as pessoas, buscarão para si mestres que os ensinem com palavras que façam cosquinha nos seus ouvidos, porque eles não querem ouvir palavras que forcem, que digam fortemente aquilo que eles devem andar. Mas ajuntarão para si mestres, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Quando nós temos ouvido, nós temos que tratar pecado como pecado, não é isso? Nós temos que entender que a palavra de Deus é uma só. Não tem 2 pesos e 2 medidas. É sim, sim e não, não. O que passa disso provém do... Nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Nós somos conhecedores da palavra porque Deus, quando nós nascemos de novo e aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, Ele gravou a sua palavra em nosso coração. Nós sabemos disso. O que importa para nós agora
Na realidade, não é só descobrir aquilo que Deus quer para nós, porque isso já foi dito hoje, através de um versículo. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Jesus Cristo ele é muito forte quando diz isso. Ele levanta a voz no meio da multidão e diz assim, quem ama a Deus, levante a mão. Quem ama a Deus, levante a mão. Levanta aí, gente. Se você ama, é óbvio. Você ama a Deus? Glória a Deus. Aí Jesus Cristo diz assim, vocês são hipócritas. Jesus Cristo vem com as pegadinhas assim de vez em quando. Vocês são hipócritas. Como vocês dizem que amam a Deus, que nunca viu, e não ama o seu próximo que está do seu lado, que você vê todo dia. Jesus Cristo dá uns tapas na gente quando nós lemos a palavra. E a palavra é viva, ela serviu para aquela época, ela serve para nós hoje. O Senhor quer que nós aprendamos a viver em comunhão. Hoje não é uma palavra para oba-oba. Hoje não é uma palavra para sairmos aqui pulando de alegria, ou será? Sim, porque Deus disciplina a quem Ele ama. E se Deus hoje está te disciplinando, está me disciplinando, está nos disciplinando, entenda, querido, que Deus te ama e muito.